Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém. Nós vamos, esta noite, meditar na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, através dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 6 em diante. Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus queridos irmãos, eu quero conversar juntamente com essa linda igreja sobre a obra missionária e a vontade do Senhor. A obra missionária e a vontade do Senhor. O que é um missionário? Numa perspectiva mais geral, com relação ao que é um missionário, aplica-se o termo martírio. É para se cumprir o sacerdócio da igreja, o sacerdócio real, quando o próprio Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que aqueles que foram chamados das trevas para anunciar a maravilhosa luz, e chama a igreja de nação eleita, sacerdócio real, e essa igreja, ela tem a obrigação e ela recebe esta função de ser um martírio. Martírio, a expressão grega, significa testemunhar, dar evidência, apresentar prova. Ou seja, a ideia de martírio é que a igreja não apenas proclama, ela não apenas prega de boca, mas ela testemunha. Ela não apenas prega esta fé, mas ela está disposta a morrer por causa desta fé. Por isso a ideia de martírio, que muitos foram mortos por causa da pregação do Evangelho. E nós, olhando por este ângulo, a igreja, ela deve entender que missões não é apenas proclamar da boca, mas ela tem que ter missões como estilo de vida. Essa é a ideia de missões. Como que eu vou impactar uma sociedade que está em trevas? Como que eu vou impactar uma sociedade que está vivendo ideologia de gênero? Como é que eu vou impactar uma sociedade que o mundo ocidental já é considerado um mundo pós-cristão? A única forma que uma igreja possa impactar uma sociedade e um mundo ocidental pós-cristão não é por outro meio, a não ser de ela ser sal e ser luz, para refletir a glória de Deus no mundo. E nós, olhando por esse ângulo, nós entendemos que assim a ideia de ser martírio. Se lembra que Jesus, ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. A ideia lá e a mentalidade lá é hebraica, mas o texto é grego, mas a mentalidade é hebraica, porque quando o hebraico quer enfatizar algo, ele repete. Por isso que quando você vai para Isaías, você vê a expressão santo, 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 está enfatizando, levando para o superlativo.
dizendo que Deus é santíssimo. Então, quando Jesus se expressa dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, essa ideia tem muita gente que está enfatizando Jesus de boca, mas a vida não condiz com Deus a quem ele serve. A vida não anda de acordo com o Senhor que ele adora. Então o evangelho é isso: eu estando em Cristo, eu tenho que manifestar as boas obras para a glória de Deus, e o mundo cair aos pés do Senhor Jesus Cristo. John Piper, um grande teólogo americano, ele já dizia: o maior amor de Deus é o próprio Deus, e o maior objetivo de Deus é a sua própria glória. Deus não está interessado em outra coisa a não ser de promover a sua glória. Aonde não há uma igreja, aonde não há um missionário, aonde não há um crente, num povoado, num país, numa nação, num continente, ali a glória de Deus não está sendo manifestada. Mas aonde há uma igreja, num bairro, numa rua, ali está o crente manifestando a glória de Deus, e as pessoas vendo que Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então isso envolve, mas tem a ideia do que nós chamamos de evangelismo, que a expressão aqui é evangelizo, é a expressão grega, que é trazer boas notícias. É isso que é a ideia de evangelho, trazer boas notícias. Essa ideia de evangelismo, você percebe que tem evangelização, mas tem evangelismo. O sufixo ação está demonstrando ação, atitude, indo ao encontro do pecador. O sufixo ismo, evangelismo, está demonstrando um conjunto de doutrina. Tem muita gente indo sem primeiro sentar para aprender o conjunto de doutrina. Como é que você quer pregar se você não conhece a Bíblia? Como é que você quer pregar se você não se senta numa cadeira de faculdade teológica? Como é que você quer pregar e você... as pessoas dizendo, tem até letra de hino que condena o conhecimento. Se você tiver só graça, como disse A.W. Tozer, tu é um avião penso. Mas quem tem a graça e o conhecimento de Cristo, ele tem o poder de evangelizar e impactar as nações. Precisa das duas asas. Se tiver só uma, o avião não decola. Precisa de conhecimento e precisa de graça. Precisa de poder e precisa de conhecimento. Porque o conhecimento é essencial. Tem muitos que pregam que os apóstolos eram analfabetos. Verdade, eram pescadores. Só que Jesus pegou cada um deles e colocou eles sentados num curso teológico durante 3 anos e meio. Um seminário teológico intensivo, ensinando a ler Bíblia, ensinando a orar, ensinando a estudar. E depois que eles foram para Jerusalém, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles disseram, não vamos deixar de anunciar daquilo que temos visto e ouvido da parte de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Um teólogo, ele disse que a maior frustração dos púlpitos das igrejas hoje está mostrando uma falta de pregação expositiva. Missionários que querem ir para o campo missionário, mas não querem se preparar. Missionários que querem fazer missões transculturais, mas não querem se preparar. Querem serem pastor, mas não querem estudar. Querem ser dirigente, mas não lê Bíblia. Se você quiser impactar as nações, coma a Bíblia e você vai pregar, e as almas vão se converter a Cristo Jesus. Chega dessas letras aonde traz apologia à ignorância teológica. A teologia não é para a academia, a teologia é para a igreja, porque teologia é glorificar a Deus. Nós estamos vendo a apologia à ignorância. Tem até um hino, é pobre, é feio, é fraco, não tem anel no dedo. Hoje as letras são assim.
As pessoas, você que é um professor de escola bíblica dominical, você também trabalha como missões, para trazer edificação, estudando a lição, explorando a lição, para trazer um bom estudo para a igreja. Como que uma igreja quer fazer missões se ela não prepara missionário? Como é que uma igreja quer atravessar o Oceano Atlântico sem estar preparado, sem estar preparada? A única maneira que uma igreja pode impactar o mundo é pelo conhecimento da palavra de Deus. Teologia não é estudar Deus, porque ninguém vai estudar Deus. O objeto da teologia não é Deus, o objeto da teologia é a Bíblia Sagrada. Pregou Bíblia, pregou teologia. Está aqui. Precisamos nos últimos dias, até as letras hoje dos hinos antropocêntricos, que tiram a cruz de cena, tira a ressurreição de cena, tira o arrebatamento de cena. Hoje os louvores é só para o eu quero, tu vai ganhar, a tua bênção está aí, a tua bênção está chegando. Mas eu quero trazer um recado para você nesta noite. O culto não é sobre você, o culto é sobre Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não é nós, não é eu, é sobre Cristo. Cristo no centro, Cristo no centro da palavra, Cristo está no centro do universo, Cristo está no centro da igreja. A mensagem é cristocêntrica, as pregações é cristocêntrica, os ensinos é cristocêntrica. Cristo está no centro de tudo. Em tudo Cristo tem que invadir a tua vida. Os puritanos, quando eles iam fazer um culto no lar, Cristo no centro. Quando eles iam pregar, eles diziam: igreja, permita-me a licença de eu falar um pouco de um testemunho, de uma experiência. O temor. Pessoas que sobem no púlpito falam mais dele do que de Jesus. Pessoas que estão no púlpito e falam mais dele do que de Cristo. Mas o evangelho não é sobre mim, o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação. Só quem crê que o evangelho ainda tem poder, levanta a tua voz e dê glória para Jesus. Nós temos o termo técnico, que é aplicado a indivíduo, a pastor, a missionário, que é chamado de kerusso. É a ideia de pregar, proclamar, anunciar. Um grande teólogo americano chamado George Peters, ele disse: um missionário é um mensageiro que possui uma mensagem de Deus, divulgada por uma autoridade divina, com propósito definido de evangelização, fundação e edificação de igreja. Tem dois tipos de apóstolos. Tem um apóstolo enviar e tem um apóstolo ministério. Você não vê a palavra missionário na Bíblia, você vê o verbo enviar, apostélio. Por isso que a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A ideia aqui de apóstolo envolve todo missionário que é enviado, mas a ideia é que a igreja, ele tem que trazer uma mensagem. Paulo, Pedro, João, Tomé, todos eles pregaram uma única doutrina, e a igreja lá em Atos 2:42, e a igreja perseverava na doutrina, singular, é uma doutrina só, nos apóstolos, plural, todos eles pregavam a mesma doutrina, todos eles pregavam o mesmo ensino, todos eles tinham uma mensagem cristocêntrica. Uma igreja que anda em unidade, ela é unida até na sua doutrina. O missionário, ele está disposto a estar nos propósitos do Senhor. Olha o que diz aí o texto, no versículo 6. Então os apóstolos e percorreram a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar onde? Na Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, mais uma vez, os impediram. Aqui nós aprendemos algo formidável. Um missionário que está debaixo da vontade do Senhor, ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito proíbe de eles pregar na Frígia, na Galácia, que é a Ásia Menor. Ele não permite. Depois, ele não permite pregar na Bitínia, ele proíbe novamente. Ou seja, como ele estivesse num corredor. Tem duas portas, uma do lado esquerdo, Ásia, outra do lado direito, Bitínia. O Espírito Santo fechou as duas portas e mandou eles ir em direção reta. Eles chegaram em Troade, e lá em Troade eles ouviram a voz e tiveram uma visão de Deus. Missionário que é chamado para fazer a obra, a agenda dele não é marcada por ele. Quem faz a agenda dele é o Espírito Santo de Deus. Missionário não escolhe aonde vai trabalhar. Missionário não escolhe aonde vai pregar. Missionário não escolhe o quanto ele vai ganhar. O chamado dele está numa coisa: em obedecer à voz do seu Senhor. Ele está submisso à voz de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Pregar o Evangelho. Uma certa vez, eu estava pregando, melhor dizendo, trabalhando no centro do Chico. 3 anos e meio ali. E eu pregando ali. E um dia um jovem, desviado dos caminhos do Senhor, me chamou: pastor, estou com vontade de assistir um culto lá com o senhor. Eu disse: é terça-feira, é culto de rua. Não, mas eu quero ir. Pois vamos. Ele montou na moto dele, eu fui na minha. Quando chegamos ali na estrada de chão do centro do Chico, lama. Estava no inverno. E ele vendeu de terno, eu me lembro até o terno que eu estava, um bege. Ele olhou para mim e disse assim: o que é que tu está fazendo aqui? Onde que você está infiltrado? O que é que tu está fazendo nesse povoado aqui? Não era para tu estar aqui, para tu estar em algo melhor. Eu disse para ele: eu não estou na agenda dos homens, eu estou na agenda do Espírito Santo de Deus. Crente que é chamado para fazer a obra, ele não escolhe lugar, mas o prazer dele é ganhar almas para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa é a chamada do missionário. Ele não escolhe o continente que ele vai, se é a Oceania, se é a Europa, se é a Ásia, não importa se é as 3 Américas, não importa se é as aldeias indígenas, não importa que é o sertão nordestino. O crente, ele anda pela voz do Espírito Santo de Deus. Missionário inflamado pelo poder de Deus, ele só tem sede de almas. Ele não quer saber de outra coisa. Outra, Deus um dia pode te levantar, um dia Ele pode te abençoar, um dia Ele pode abrir uma porta melhor, mas saiba de uma coisa: enquanto você estiver lá, enquanto você estiver trabalhando, seja qual for o povoado, faça com maior zelo, e o nome do Senhor será glorificado, e o Senhor te arrancará do pouco, e te colocará sobre muito. Só quem crê nas promessas de Deus. Ele anda na agenda do Espírito. E o que eu acho interessante é quando ele chega na Frígia, ele chega em Troade. Troade ali é banhado pelo mar Egeu, é uma cidade-porto. Quando de repente aparece um homem de pé. Paulo tem uma visão espiritual. A igreja missionária não é uma igreja cessacionista. A igreja missionária ainda crê nas revelações do Espírito Santo de Deus. Ele crê que o Espírito Santo abre olhos de crente. Crente que tem joelho no chão, ele tem visão do céu. Ele ouve voz de Deus. Ele vê o céu pelo lado de dentro, porque está em comunhão com os céus. Paulo era um homem de oração.
Ele se chama de doulos, escravo. Ele se chama de prisioneiro de Cristo. Era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Cristo. E ele tem uma visão dos céus. Um anjo apareceu para ele e disse: passai a Macedônia e ajude-nos. Você sabe o que é isso, igreja? Isso é um choque em nossa alma. É aqui, se você está aqui hoje, foi por causa desse ato aqui. O evangelho sai do Oriente e ele entra no mundo ocidental, aonde alcança a Europa, e a Europa se torna futuramente um grande berço do avivamento. É lá que se levanta homens como Martinho Lutero, é lá que se levanta homens como Joe Hus, é lá que se levanta homens como Melancton, é lá que se levanta homens como Martin Bucer, é lá que se levanta homens como John Wesley, é lá que se levantou o homem como Charles Henry Spurgeon, é lá que levantou homens pregando o evangelho inflamado no poder do Espírito. Esse poder chegou diretamente para os Estados Unidos, saiu de Chicago, foi para a Rua Azusa, chegou em Belém do Pará, chegou no Maranhão, chegou em Coroatá. Está aqui a igreja cheia do poder do Espírito. Foi nesse dia aqui que o evangelho expandiu no mundo ocidental. Foi aqui que o evangelho começou a ser pregado e alcançado às nações. E este evangelho ainda tem o mesmo poder. Eu quero dizer uma coisa para vocês: os dons não cessaram. Deus ainda tem crente que se revela para ele. Ainda tem crente de madrugada tendo visão de Deus, tendo sonhos de Deus, tendo profecia de Deus. Ainda tem variedade de línguas, ainda tem interpretação de línguas, ainda tem um fogo do Espírito inflamando a igreja. Tem uns bonitinhos aí dizendo que os dons cessaram. É mentira do diabo. Os dons não cessaram, porque ainda tem uma igreja Assembleia de Deus em Coroatá que ainda manifesta os dons do Espírito Santo. Os dons espirituais não cessaram, porque eles dizem só a Escritura, somente as Escrituras. Ou seja, eles estão dizendo que as Escrituras é suficiente, não precisa de mais nada, basta, é verdade, as Escrituras é suficiente, mas não é por isso que os dons cessaram. Ela garante que os dons ainda continuam, ela ainda assegura que os dons ainda é para a igreja atual. Ainda existe a atualidade dos dons. Infelizmente, poucos de nós estamos buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas eu creio que essa nação, se é a igreja do avivamento, se é uma promessa para essa nação, eu tenho certeza que Deus vai levantar missionárias e missionários cheios do poder de Deus, e vai exportar para a África, vai exportar para a Ásia, e vai expandir o evangelho de Cristo Jesus. Oh, igreja, não deixe essa chama apagar. Não deixe esse fogo apagar. Esse Espírito Santo ainda é para nós. Como se diz a história, homens como o famoso Tertuliano, ele disse, século II, ele viu crentes sendo curados. Ele viu crente falando línguas estranhas. Orígenes, século III, ele testemunha que ele viu crentes orando e pessoas sendo curadas pelos dons espirituais. Quem não se lembra de Joe Hus, quando estava pregando e colocaram ele numa fogueira e amarraram ele, acenderam a fogueira, mas ele olhou e disse: agora vocês prenderam um ganso, agora vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e ninguém vai parar ele. 102 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero e ele prega as 95 teses da porta da igreja do castelo de Wittenberg, e a igreja expande o evangelho na Europa. Oh, meus irmãos, a profecia ainda é para nós. Use os dons de profecias, use os dons de visões, use os dons de sonhos, para que o Senhor impacta este mundo e as nações para a glória do Senhor. A oração é o meio por onde nós vamos buscar esses dons. Quantas horas você tira de oração? 5 minutos? Jesus, eu te amo, e vai dormir? Quantas horas de oração você tira na presença de Deus? Tantos jovens nossos com depressão,
com ansiedade, aflitos, por causa de um diabo chamado celular, onde as pessoas até dentro da igreja não assistem culto, é mexendo em celular. Isso é uma praga que está em nosso meio, que está esfriando uma juventude, mas eu creio que a igreja brasileira é uma igreja de uma juventude cheia do poder de Deus. Buscamos a Deus em oração, buscamos a Deus em clamor. A igreja precisa nos últimos dias dobrar sua presença nos pés do Senhor, para que nós venhamos ter os dons espirituais. Para finalizar, eles chegaram em Troade e lá eles clamaram. Irmãos, o desespero é grande. Este homem está representando as nações. Ajude-nos, ajude-nos, e passe a Macedônia e nos ajuda. O que tem de prostitutas que estão clamando, ajude-nos. O que tem de pessoas drogadas dizendo, me ajuda. O que tem de pessoas que estão aflitas na África pedindo, ajude-nos. Aqui é a representação das nações, é a representação dos continentes. E a igreja nesta noite está ouvindo mais uma vez, ajude-nos e passai para a África, ajude-nos e passai para a Oceania, ajude-nos, vamos para os Estados Unidos e vamos pregar o evangelho no poder de Deus. Pastor Natanael, para os Estados Unidos da América, e meu irmão lá todo dia está fechando igreja, está fazendo bares aonde os gays estão dançando, que tem todos os dias na Inglaterra, todo dia fecha uma igreja, mas glorifique a Deus que o avivamento está em Coroatá, o avivamento está no Brasil, e nós temos prazer de adorar o nome de Jesus. Oh, meus irmãos, tem país aí que a Bíblia tem que estar escondida, tem crentes que recebem só uma folhazinha dobrada. O negócio está sério. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus ainda continua mandando missionários para fazer a obra. Ajude-nos. Quando o texto chega, ele diz, vamos pregar o evangelho. Pastor Natanael, o que é pregar? Pregar não é ensinar. A pregação fica no ombro do ensino. Pregar é proclamação. Pregar é conclamar. Pregar não é palestra. Pregar não é um discurso político. Imagine agora 2 cidades, coberta por uma floresta. E essa floresta entra em chamas. E ela vai devastando a primeira cidade. O missionário, o mensageiro, ele corre. Ele não vai chegar na porta dizendo, por favor, abre sua porta, você pode me receber? Não. Porque ele está sabendo que está vindo as chamas da floresta atingindo as cidades. Ele vai entrar na cidade como Jonas entrou em Nínive, dizendo, arrependei-vos. Ele sai gritando, conclamando. O que tem de almas que está prestes ao fogo do inferno, mas tem uma igreja missionária e pregadora do evangelho, que ainda está proclamando e gritando, que Jesus ainda salva e liberta o pecador das chamas do inferno. Mas Lord Jones disse que pregação é teologia em chamas. Deus quer homens no púlpito em chamas. Deus quer homens com lágrimas nos olhos. Homens que clamam por almas. Deus não te chamou para ser famoso. Ei, moça, Deus não te chamou para gravar CD e fazer sucesso. Deus te chamou para ganhar as almas, as vidas. Pregue, proclame, grite, chame, porque Jesus está voltando. A trombeta está prestes a ser tocada. Pregue o evangelho, porque não tem outro meio para as almas cair aos pés de Jesus. Deus usou o método da pregação. Coreografia não vai atrair ninguém. Parede preta não atrai ninguém. Tambor não atrai ninguém.
Nada atrai. Deus usou o método da pregação. Quer ganhar as almas? Pois prega a palavra do poder do Espírito. Não tem outro meio. É mediante a pregação. Por que o método da pregação? É porque é pelo ouvir. Thomas Watson, ele disse que nós saímos do paraíso porque os nossos pais ouviram a serpente e saíram do paraíso. Por isso que Deus vai trazer o homem novamente pelo paraíso, pelo ouvir. Por isso que Paulo disse: aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como pode invocarão aqueles que não creram? Como crerão aqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas quão formosos são os pés que anunciam a paz e as coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho. De fato, disse Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a poderosa palavra de Cristo Jesus. É Ele quem faz. Não se preocupe. O teu dever não é ganhar alma, o teu dever é abrir a boca e pregar o evangelho. David Himmel, um cético, ele estava correndo, atravessando a rua em Londres, e um rapaz gritou: Himmel, para onde é que você vai? Eu vou ouvir George Whitefield pregar. Mas tu és cético, você não crê nada da Bíblia. Himmel olhou para o jovem e disse: mas George Whitefield crê. Deus, Ele quer te dar tanta autoridade, mas tanta autoridade, que até os céticos vão correr para ouvir você. Tem que ter prazer de ouvir você. E isso é mediante a pregação do evangelho. Não negocie a mensagem. Não negocie a pregação. Não tire a pregação para colocar outras coisas. Tem congresso, é tanto hino, é tanto hino, é tanto hino. Vai deixar o pregador pregar. Eu prego em festa aí pelo Maranhão. É tanto hino, é tanto hino, é tanto hino. Quando eu vou pregar está quase 10 horas. Mas tem que priorizar a pregação da palavra. A palavra é a prioridade do culto, igreja. A palavra é a prioridade do campo missionário. Deus não te chamou para pregar sobre toco. Deus não te chamou para pregar testemunho. Prega a palavra. Vidas estão clamando por Cristo Jesus. Não pregue por agenda, não negocie a mensagem. Igreja do Senhor, não negocie a mensagem do evangelho. Não negocie para receber like. Porque a Bíblia diz que há um Senhor na glória, que Ele é o Rei do universo. E Ele constituiu autoridades na terra. E essas autoridades têm que pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é sentar numa mesa e negociar. Mas eu posso fazer isso se eu entrar na igreja? Eu posso continuar no adultério estando na igreja? Eu posso continuar me separando e largando e casando e casando e casando e casando? Eu posso fazer isso? Porque a igreja brasileira, o que tem de divórcio dentro da igreja, está aí no mundo, aí fora. Quer uma igreja inclusiva, quer que aceite tudo. Verdade, pode vir quem vier, mas quem entrou aqui é transformado pela pregação da palavra. Não fica do jeito que era. Deus não te chamou para ser palhaço no púlpito. O que tem de pastorzinho que está engraçadinho no púlpito para atrair multidões, fazendo gracinha. Hoje os estudos de casal, se não tiver risadinha, não tiver brincadeirinha, o estudo não prestou. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o evangelho é muito sério. Sério demais. Steve Lawson, ele já dizia: o inferno e o céu é muito sério para nós estarmos com brincadeiras. Charles Henry Spurgeon dizia no século XIX: vai chegar um tempo que vai ter palhaço nos púlpitos, que vai estar entretendo bodes. Sabe quem é os bodes? É que acha os pregadores engraçadinho bom. Mas ovelha quer comer pasto verde. Ovelha quer comer palavra.
O mundo está clamando por Bíblia. O mundo está clamando pela pregação do Evangelho. Não importa se vai ter seguidores, não importa se vai dar like em você, não importa se vai ter inscrito, mas não negocie o Evangelho. Ou entra, ou sai, ou fica, ou cai fora. Mas aqui é o segredo: Deus não vai tirar a sua palavra para agradar e te fazer um jeitinho para você ficar. Ele não negocia a sua palavra. Ele prefere perder você do que mover a sua palavra. A palavra dele ainda permanece. A palavra dele ainda é eterna. Ele diz: vai passar céu, vai passar terra, mas a minha palavra permanecerá. É dura, mas eu não vou pedir desculpa para você. Eu não vou. Eu quero que você entenda, igreja, que nos últimos dias nós queremos igreja que tenha prazer de ouvir homens que pregam Bíblia. E queremos nos últimos dias que Deus levante pregadores nos púlpitos. Dirigente que passa o dia não lê Bíblia. Ele passa o dia passeando. Ele passa o dia fazendo outra coisa nos cultos de doutrina. No culto de domingo não tem uma mensagem para a igreja. Por isso tem igreja frio, crente frio. Por quê? Porque não querem meditar na palavra. É sério isso daqui. Muito sério. Muito sério. Muito sério. Deus está inflamando o meu espírito nesta noite para dizer: é muito sério. Evangelho e culto não é brincadeira. Aqui tem um povo que ainda quer comer a palavra de Deus com vida e com prazer. Raicovas narabás. O Espírito de Deus está em nosso meio, igreja. Essa é a pregação do Evangelho. Vivemos, meditamos, amamos a Bíblia. Ô jovem, que tem de jovem que chega para mim: pastor, o que é que eu faço para um dia pregar o Evangelho? Eu estudo a Bíblia, meu filho, e busco o Senhor na sua presença, e não negocie o Evangelho. Ô moça, você que canta, selecione os seus hinos. Vocais e regentes, quando você for cantar, selecione os hinos dentro de uma teologia bíblica. Teologia bíblica, aonde Cristo está centralizado. Chega de homem no centro, chega de alta e baixa estima. O homem está com autoestima faz tempo. Deus quer homens que se humilham na presença do Deus vivo. Essa palavra aqui, uma vez uma irmã me chamou: pastor, você pregou e jogou a piada numa irmã. Eu disse: eu não jogo piada, irmão. Por quê? Porque Bíblia não joga piada. E Bíblia não joga indireta. A Bíblia, ela é direta. A Bíblia não manda rodeio, a Bíblia não manda recado. Ela fala diretamente: se está em pecado, vai ferir, mas também vai sarar. Ela faz o que me apraz. Ela faz o que eu desejo. E o que é que Deus deseja? Se essa palavra ela é pregada e ela entrar no teu coração e você não receber ela, fez o desejo de Deus, fez o que ele queria. E o que foi que ele fez? Ele te julgou. Você já está julgado. Agora, se você ouviu esta palavra e você recebeu ela, fez também um desejo de Deus, que foi salvar a tua alma. Só tem dois tipos de corações na igreja: o coração de cera e o coração de argila. J.C. Ryle disse que essa Bíblia, ela é como a luz do sol. Se o teu coração for de cera, vai se derreter na presença do Deus eterno. Se o teu coração for de argila, você sair daqui murmurando, reclamando,
falando, dizendo, ou mensagem dura, ou mensagem pesada, fique tranquilo, a palavra já está secando o teu coração, porque é barro, mas crente que tem coração de argila, quando bate a luz do sol, ele glorifica, ele bendiz, ele louva, porque a palavra está entrando na sua alma. Ô povo de Deus, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia para amar a sua palavra e o seu evangelho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém.